Primeiramente, nós gostaríamos de dar um testemunho, né? Um testemunho. Como os senhores notaram, eu tenho amputação em ambas as pernas e o braço também. O que foi que aconteceu? Isso aqui, vamos dizer, é a marca da imprudência no trânsito. Há 28 anos, mais ou menos, lá em São Joaquim da Barra, perto de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, eu atravessei na frente de um caminhão. Não foi tentativa de suicídio, não foi nada. Foi meramente uma imprudência. Então eu recomendo aos senhores, principalmente nesse trânsito de Palmas, que a gente vê que é um trânsito muito complicado, que é um trânsito muito perigoso. E a gente normalmente não respeita essas normas de trânsito em razão da pressa, sempre está indo atrasado, ou por uma irritação, a gente sempre quer se sobrepor naquele momento lá. E numa dessa pode acontecer um acidente e fazer com que uma fatalidade, Deus não quis me levar, mas que leve um dos nossos entes queridos, ou nós próprios, deixando a míngua ou na orfandade os nossos filhos, os nossos irmãos, nossas mães, nossos pais. Nós sabemos que o HGP aqui de Palmas, 85% dos internados é tudo oriundo de acidente de trânsito. Ou seja, para aquelas pessoas que têm a necessidade de um tratamento de outra forma que não seja por acidente, nós estamos vendo os alojamentos que fizeram lá, aquelas tendas para colocar, porque não cabe mais no HGP. Então, eu conclamo aos senhores, no trânsito de Palmas, de qualquer lugar que estiverem, terem muito cuidado, porque a imagem da imprudência está aqui presente. Então, como resultado disso, a gente quer passar essa experiência dizendo que, muito cuidado, porque a vida da gente é muito importante, né? E a explanação, na verdade, ela começa com uma letra de música que cantada por Rolando Boldrin. Rolando Boldrin é um artista muito conhecido aqui nacionalmente e ele é de São Joaquim da Barra, por sinal, a nossa terra, de onde nós viemos. E ele tem uma música que ele canta e diz: adeus meu pai, adeus minha mãe, adeus meu pessoal. Estou indo embora por mundo afora e levo num bornal um pedacinho de alegria e um bocadinho de sal que cai dos olhos de dentro deles numa saudade mortal. Eu deixei minha terra, eu deixei minha família de um jeito que tanto faz, nas terras que eu mais queria, lá no sertão de Goiás. Boiada marcada a ferro, com as letras de outro patrão, quando atravessa o Rio Grande. Não volta nunca mais, não. O que ele diz aqui? Obviamente ele morava no interior de Goiás, lá naquele interior, e ele tinha dois caminhos a seguir: permanecer onde ele estava ou seguir a sua vida, procurar outros meios de sobreviver, de viver e de crescer materialmente. Ele, dessas duas alternativas, ele optou por quê? Por ir embora da sua casa. Aí ele diz aqui da amargura de ter deixado a sua família e deixado o lugar que ele mais gostava, que é aquele quinhão, aquele torrão. Mas aquela vontade de crescer foi maior e ele foi embora. E ele foi para São Paulo. Mas aí nós nos perguntamos, como é que nós sabemos que ele foi para São Paulo, morar em São Paulo? Porque atravessou o Rio Grande. Mas o que tem a ver? De Goiás, a gente descendo, atravessando Minas, Uberlândia, Uberaba, a gente atravessa o Rio Grande e entra em São Paulo. Entrando em São Paulo, boiada marcada a ferro com as letras de outro patrão. Na sua opção, ele pegou, como se marcado pelas dores da vida, com essas letras de outro patrão, ficou por lá, nunca mais voltou. Mas o que tem a ver essa letra de música com estarmos aqui presente hoje? Muito. A vida, ela nos oferece várias e várias alternativas. Nós constantemente estamos fazendo as nossas opções nessas alternativas que nos são oferecidas. E no decorrer da nossa vida, nós optamos por alguma coisa que possa nos levar ao bem e sempre por alguma coisa que possa nos levar ao mal. Nós buscamos a nossa felicidade e, infelizmente, nós encontramos a dor nos nossos caminhos. E o que acontece quando nós notamos que erramos esse caminho? Nós buscamos, na nossa vida, sempre o nosso bem-estar, o melhor. Nós buscamos na nossa vida
sempre a felicidade, que é uma coisa que é inerente ao espírito humano, nós. E nós buscamos como as plantas buscam o sol, nós buscamos a Deus, nós buscamos a luz. E esses caminhos pelos quais nós optamos, às vezes, nos leva a esse sofrimento, a essa dor. E quando nós nos encontramos em determinadas situações, nós nos rebelamos, nós nos tornamos rebeldes, nós não nos conformamos com aquela situação e queremos de qualquer forma mudar. E quando tentamos, a gente vê que muitas vezes nós não conseguimos. É como se estivéssemos amarrados dentro de uma camisa de força, querendo se libertar, se soltar, mas não consegue. Porque a vida nos levou àquele caminho que nós não temos como retornar. Em razão disso, nós temos, muitas vezes, que vivenciar daquela forma a nossa vida, para que não haja vamos dizer assim, um ato tresloucado de rebeldia que se chama suicídio. Porque quando chegamos em determinados pontos da nossa vida, ou determinado ponto, nós optamos por essa saída, achando que é gloriosa, que é vitoriosa, mas não é. Então nós devemos fazer o quê? Procurar nos conformar àquela situação, lutando pelos nossos ideais, buscando sempre o nosso bem-estar espiritual. O foco da nossa vida normalmente, obviamente que nós não podemos deixar os bens materiais ou a necessidade de vivenciar, de comermos, de vivermos dentro dessa matéria. Nós devemos então, ou nós focamos o nosso desejo, nós focamos a nossa vida em busca desses bens materiais. É errado? De forma nenhuma. Nunca é errado procurarmos o nosso bem-estar material. Por quê? Porque nós vivemos da matéria, nós comemos a matéria, nós dependemos da matéria. Mas nós não podemos esquecer que também nós temos que vivenciar os bens morais que nos são passados desde muitos e muitos e muitos séculos. Na convivência humana, nós temos esse interrelacionamento, o compartilhamento de ideias, de vidas, de locais de trabalho, de religião, em que a convivência se torna mais difícil. E é natural. Por quê? Porque cada pessoa pensa de uma forma, cada pessoa tem um pensamento, cada pessoa vivencia a sua vida da forma íntima que está dentro dele. Mesmo dentro de um núcleo familiar da família, por exemplo, que seja um núcleo pequeno, nesse núcleo familiar existem as divergências. Por quê? Porque ou a minha esposa, ou meu marido, ou meu filho, ou meu irmão, quem quer que seja que conviva comigo dentro daquela célula, ela pensa diferente, ela é diferente, é um ser diferente que tem o seu pensamento, tem as suas dores, tem o seu sofrimento, tem as suas ambições e os seus desejos. Então acontece o atrito. Nesse momento de atrito, o melhor a fazer o que é? Tentar equacionar os problemas através do diálogo, porque é só o diálogo que faz ou que nos leva ao entendimento, tanto nessa célula que é a família, quanto no local de trabalho, como na nossa religião, como lá na sociedade, numa fila de banco, num cinema, em qualquer lugar que estejamos, nós podemos aplicar esses bens morais nas nossas vidas. Por quê? Todos nós recebemos, se não for objeto, vamos dizer assim, da educação, mas é através da própria cultura, da própria vivência e dos exemplos que nós temos na humanidade, de grandes luminares da humanidade em todas as áreas, na filosofia, na religião, onde quer que seja, que nos trouxeram os exemplos de abnegação, de resignação, para nos mostrar um caminho, o caminho a seguir, não nos esquecendo da parte material, mas também não nos esquecendo desses bens morais, porque nós temos duas asas como um pássaro, e esse pássaro, ele só alça voa com as duas asas. Se eu pegar só a asa da intelectualidade, da materialidade, e tentar alçar o voo, eu não vou conseguir, pode ter certeza. Mas se eu conseguir o equilíbrio, e as duas asas eu começar a bater, eu alço o voo. Por quê? Eu consegui o equilíbrio, procurando esse bem material, mas também o equilíbrio, procurando este bem moral. Porque as duas coisas têm que andarem juntas.
Por que nós falamos do trânsito? De acordo com as estatísticas, a maioria esmagadora dos acidentes de trânsito é por imprudência do ser humano. Raros são os acidentes que ocorrem por falha mecânica nos veículos, nas motos, nos aviões. Falha humana. Mas a falha humana, ela é originada no quê? Primeiro, na precipitação. Segundo, naquela vontade de sempre buscar. Nós temos toda a razão em ter, mas nós temos também que procurar sermos pacienciosos naquele momento em que às vezes a raiva nos busca, sermos conscientes naquele momento de ultrapassar alguma pessoa no trânsito, sermos conscientes na hora de declararmos os nossos impostos de renda. Mas como? O governo lesa, a gente vê a corrupção campana solta, vê nosso dinheiro indo para o ralo, escorrendo pelos dedos. O problema é dele. Eu não sei qual a religião dos senhores, não me interessa, mas eu acho que tem um exemplo da humanidade, que se chama Jesus, que ele serve de exemplo para toda essa humanidade. E ele tem um dos seus jargões, ou uma das suas lições, o que ele nos diz? Faça aos outros o que gostaria que nos fizesse. E uma outra lição: a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. O que é de César? Os impostos. Então pagamos os tributos. Mas ele desvia, o problema é dele. Mas a justiça terrena às vezes não o pega. E eu sou testemunha disso, porque eu sou juiz de direito em Porto Nacional. Então tem muitas coisas que nós temos que nos direcionar pelas provas. E não tem prova, não tem como prender. Mas não podemos nos esquecer que da justiça divina ninguém escapa. Independentemente do que pensa, independentemente de ser ateu ou não, porque Deus é Pai de todos. Então fazemos aos outros o que gostaríamos que nos fizesse, dando a César o que é de César, cumprindo com as nossas obrigações morais e materiais, levando o alimento material para a nossa casa, mas também o alimento espiritual. O equilíbrio dentro do lar, essa célula, esse núcleo, é que faz com que as pessoas cresçam. Estava conversando com o Bento agora a respeito dessa fase da infância em que vocês atendem aqui na escola. Essa fase da infância até o 4º ano é uma das principais que existem para a história da vida daquela criança. A sua estrutura moral, a sua estrutura intelectual, ela vai partir desse momento. Através desse momento que esses professores, os senhores, com carinho as tratam, lhes traçando diretrizes, passando a essas crianças como viver. Porque os senhores não só estão intelectualizando essas crianças, mas também moralizando. E essa fase é de suma importância na vida delas. Porque é daí que elas vão ser os grandes homens. Nota-se crianças, têm conhecidos nossos, que eles não foram bem alfabetizados quando na infância. Levam a dificuldade até hoje, com mais de 60 anos de idade, têm dificuldade para ler, para escrever. Por quê? Não foram bem alfabetizados. E essas crianças são joias, são sementes de luz na mão dos senhores. Por quê? Porque eles são o nosso futuro. É através das mãos deles que o nosso alimento vai sair quando nós nos aposentarmos. Porque é através deles, do trabalho, do suor, é que eles pagarão a previdência, que essa previdência nos pagará, nos dando esse alimento. Por isso que nós devemos regar, adubar e fazer com que essa semente cresça e seja uma árvore que dê frutos, bons frutos. E esses bons frutos são dados pela família e pelos senhores, que são a segunda família dessas crianças. Mas aí eu me pergunto, gente, mas eu não tenho equilíbrio nem dentro de mim. Quem de nós aqui, conscientemente, pode dizer, eu sou uma pessoa equilibrada e eu sou uma pessoa que eu faço tudo corretamente, 100%? Ninguém. Por quê? Porque nós somos imperfeitos ainda. Um dia vamos chegar à perfeição? Deus o sabe. Isso só Deus é que sabe. Mas, agora nós não somos. Então, como nós, nessa imperfeição, nessas dificuldades que nós temos, vamos passar como uma criança as boas coisas da vida? Trabalhando nós próprios. Primeiramente, começando por nós. Buscando dentro de nós outra lição desse grande pedagogo da humanidade, Jesus.
A Deus sobre todas as coisas e o próximo, amar como a ti mesmo, ou seja, amarmos-nos a nós mesmos, nos valorizarmos, independente das condições em que nós estejamos, das condições físicas, das condições econômicas, das condições morais, sim, morais, porque se eu errei até hoje, daqui para frente é uma nova vida, o que ficou, nós não temos como refazer. Já foi escrevido o livro, já foi escrito o livro das nossas vidas, e aquelas páginas, infelizmente, foram mal escritas, mas está lá, nós não podemos mudar, mas hoje, nós podemos tomar novas resoluções nas nossas vidas, fazendo esse balanço do que somos, o que estamos fazendo, estamos agindo corretamente, e passar a agir de uma forma a buscar a felicidade. Porque a felicidade não vai estar numa cadeira, não vai estar num carro, não vai estar numa casa, não vai estar numa moto. Como nós sabemos? Muitos de nós aqui tínhamos um desejo muito grande de ter uma motocicleta. Alcançamos esse desejo. O que me trouxe a motocicleta? Amputação de ambas as pernas. Mas eu sou feliz e sou apaixonado por moto até hoje. Mas quando eu tinha moto, eu fiquei feliz? Fui feliz? Não. Porque eu vi que não era nela. E nós somos assim. Nós buscamos esses ideais, nós alcançamos. Quando a gente chega, fala, meu Deus, mas não sou feliz. Mas o meu sonho é eu ter uma casa, financio uma casa, entro nessa casa, mas eu continuo a mesma coisa, amargurado, triste, deprimido. Eu falo, meu Deus, mas eu tenho a minha casa, eu tenho a minha moto, eu casei, eu constituí uma família. Qual família? Hoje, na nossa terra, a família ela tem um sentido amplo. Muitos e muitos séculos a família foi considerada o pai, uma mãe e seus filhos, sua prole. Hoje, nós temos a família homoafetiva, que é a relação homoafetiva entre um homem com outro e uma mulher com uma mulher. Errado? Por quê? É amor. Nós temos a família monoparental, que é aquela família que só tem uma das pessoas como chefe de família, ou o pai, ou a mãe, ou mesmo a avó. Nós temos a família socioafetiva, que é pelos laços da adoção, que hoje não pode ter diferenças. Então nós vemos que nós temos vários tipos de uniões que hoje são consideradas famílias. Então dentro dessa família, a gente tem que buscar essa felicidade, buscar essa luz, levar para essas crianças essa luz e esse amor. E dentro da família que começa. Mas nós falamos, mas essas crianças às vezes têm um desequilíbrio dentro das suas casas, e o exemplo que os senhores dão, a palavra de amor que os senhores dão, eles levam para os seus pais. O que os senhores estão fazendo a essas crianças? O que gostariam que fizesse a um filho dos senhores? E esse conhecimento de nós mesmos, essa busca por essa, vamos dizer, iluminação, vai nos levar a isso aí, vai nos levar a fazer uma boa transmissão, esquecer do nosso passado, começar agora e ir para o nosso futuro, buscando a luz. Por quê? Porque o passado nós não podemos refazer, mas o futuro, a todo momento, nós podemos escrever a partir de agora. Todos nós temos um livro, esse é o livro da nossa vida. Nós escrevemos todos os dias no livro da nossa vida a nossa história. Cabe a nós formularmos o nosso destino nesse livro da vida. Mas como? Através dessa busca da gente mesmo, desse conhecimento, através dessa vontade de crescer, buscando ou a religião, buscando ou o estudo, buscando nos conhecer a nós mesmos. Nós temos exemplos na humanidade de uma pessoa, por exemplo, que ela se chama Ana Bretas. Ana Bretas, ela faleceu com 95 anos de idade. E há muitos e muitos anos ela foi entrevistada por um repórter. Essa repórter lhe perguntou. Uma repórter perguntou: o que é viver bem? E ela disse: eu não tenho medo dos anos, não penso na velhice. Digo para você, não pense. Nunca diga estou envelhecendo ou estou ficando velha. Eu não digo. Eu não digo que estou ouvindo pouco. É claro que quando preciso de ajuda, eu digo que preciso. Procuro ler sempre, estar atualizada com os fatos, e isso me ajuda a vencer as dificuldades da vida. O melhor roteiro a ler é praticar o que lê. E produzir sempre.
não dormir de dia. Isso ela disse. Também não diga para você que está ficando esquecida, porque assim você fica mais. Nunca digo que estou doente, digo sempre estou ótima, mesmo que esteja doente. Com 95 anos de idade. Eu não digo nunca que estou cansada, nada de palavra negativa, porque quanto mais você diz, está ficando cansada, esquecida, mais esquecida e cansada fica. Você vai se convencendo daquilo e convence os outros. Então, silêncio. Eu sei que tenho muitos anos, sei que venho do século passado e que trago comigo todas as idades, mas não sei se sou velha não. Você acha que eu sou? Tenho consciência de ser autêntica e procuro superar todos os dias da minha própria personalidade, despedaçando dentro de mim tudo que é velho e morto, pois lutar é a palavra vibrante que levanta os fracos e determina os fortes. O importante é semear, produzir milhões de sorrisos, de solidariedade e amizade. Procuro semear otimismo, plantar sementes de paz e de justiça. Digo o que penso com esperança, penso no que faço com fé e faço o que devo fazer com amor. Eu me esforço para ser cada dia melhor, pois a bondade também se aprende. Essa mulher, escritora, ela, com 75 anos de idade, ela teria editado o seu primeiro livro, 75 anos de idade. A partir dos 14 anos, ela escrevia crônicas, ela escrevia romance, tudo para os jornais, mas seu primeiro livro, 76 anos de idade. Ela viveu em São Paulo mais de 45 anos, era do interior de Goiás, e ela sempre acreditou nela mesma, buscando. Por quê? Porque ela começou a se conhecer, a saber o que ela era, e a entender que as dificuldades não estão lá fora, estão aqui dentro. E ela buscava a cada dia vivenciar primeiramente aquilo que ela lia e aquilo que ela falava, porque senão a gente vai ser um sino que só time, mas não faz nada, né? Um símbolo, né? Como diz o apóstolo Paulo. Que adianta eu ter caridade? Ou que adianta eu doar tudo dos meus bens, até a minha própria vida, se eu não tenho caridade ou não tenho amor? Vivenciar aquilo que nós fazemos, entendendo estas nossas carências, entendendo que nós, hoje, estamos nessa condição, mas que nós podemos, e é transitória. Nós temos, mas nós temos que aprender agora a sermos mais pacientes, sermos mais amorosos, compreender os nossos parentes difíceis, os nossos colegas de trabalho difíceis, os nossos colegas de religião difíceis, porque são uma individualidade que tem o seu pensamento, como nós já dissemos, tem a sua dor, tem o seu desejo. Que esse foco do nosso desejo possa passar a ser essa nossa melhora, porque quando nós conseguirmos o equilíbrio, como essa senhora, nós vamos conseguir a paz. Mahatma Gandhi diz: quando uma pessoa tem a paz, ela transmite a paz para a sua família. A sua família tendo paz, transmite para os vizinhos. Seus vizinhos tendo paz, transmitem para a rua, para a cidade, e a paz virá ao mundo, da individualidade de cada um de nós. Se começarmos a plantar a paz dentro dos nossos corações, automaticamente esse exemplo, como os maus exemplos contaminam, o bom também. Vão ter paz, amor nos seus corações, lutando por esse ideal. O senhor sabe quem que é a dona Ana Lins Guimarães Peixoto Bretas? Cora Coralina. É isso aí. É a Cora Coralina que dá o nome para a escola de vocês. Faleceu com 95 anos já de idade. A vida dela foi um exemplo. E não só ela, vários outros da humanidade nos mostram esse poder que nós temos dentro de nós. Mas focarmos nas coisas certas. Mas eu sou distraído e eu não consigo. Eu consigo. De novo, vocês me perdoem, mas não tem como deixar de citar Jesus. A tua fé te curou. Nós temos dois tipos de fé: a divina, a religiosa. O problema de cada um. E a humana. O que é essa fé humana? Acreditar nas minhas potências. Naquelas potências que eu tenho diante de mim, se são potências divinas. Porque eu tenho no meu DNA Deus, que é o meu Pai. E se eu tenho no meu DNA Deus, o que temer? Acreditar que eu posso, e eu posso desde que eu queira, seja execuível, factível.
Não sonhos mirabolantes que nós não vamos conseguir e depois Deus é que não presta. Não. Aqueles sonhos que nós sabemos que podemos realizar e buscarmos esses sonhos, focando os nossos desejos para esse caminho. Mas, um exemplo, na história da antiguidade. Os professores de história sabem, a humanidade ela é dividida europeamente em eras, em fases. Nós temos a antiguidade, de 4.000 anos antes de Cristo até 476 depois de Cristo. 4.000 anos antes de Cristo era considerado anteriormente a pré-história, que eles dizem que a escrita ainda não tinha sido descoberta. Ano de 476 termina a antiguidade, que é com a queda do Império Romano Ocidental. Do ano de 476 a 1453, nós temos a Idade Média. Na Idade Média, o mundo continua caminhando. De 1453, que foi a queda do Império Romano do Oriente, até 1789, que é a Revolução Francesa, nós temos a Idade Moderna. De 1789 até hoje, nós temos a Idade Contemporânea. Nesses de 4.000 anos antes de Cristo até o ano de 476, Demóstenes é considerado um dos maiores oradores da história da humanidade, nesse período de mais de 4.070 anos. 4.400 anos. Como é que Demóstenes fez? Demóstenes queria ser orador. Ele era um grande escritor de teses, escritor de discursos, mas ele não conseguia ser orador. Por quê? Ele falava para dentro. Quem é que consegue conversar com isso? Quando essa pessoa fala para dentro, não dá para entender o que ela está falando, porque fala baixo. E era gaga. Demóstenes era gago. E além de gago, ele tinha também um outro defeito, um tique nervoso. Toda vez que ele ia falar, ele ficava mexendo seus ombros. Mexia o ombro, sem parar, sem parar. Mas Demóstenes queria ser orador, porque todas as suas teses estavam sendo faladas por outros oradores, e ele tinha esse desejo. O que ele fez? Em razão da sua voz ser muito baixa e ter esse problema de dicção, ele começou a caminhar na beira do mar, longas caminhadas, e falar com o mar, falar. Até que a sua voz conseguiu cobrir o som do barulho do mar. Conseguiu. Mas ele tinha um problema da dicção. Pôs seixos, pedrinhas, dentro da sua boca. Pedrinhas dentro da sua boca, e com esse pedrinha ele começou a exercitar a falar. Corrigiu o seu problema de fala. Mas e o defeito do ombro? Como fazer? Demóstenes, ele continuava falando com o ombro. Aí ele amarrou uma espada em cima do teto, encostou bem pertinho do seu ombro. E quando ele mexia, espetava, doía, ele parava. Conseguiu vencer essa dificuldade também. Criativo, conseguiu vencer essa dificuldade. Mas ele falou, gente, mas eu tenho que focar. O meu foco tem que ser esse. Eu quero ser orador e eu preciso e consigo vencer essas minhas dificuldades. Como? Raspou sua cabeça de um lado e a barba de um lado. Fica ridículo. A pessoa com a barba de um lado e sem barba e cabelo do outro. Ele não saía, porque ele era ridicularizado. Focou o seu desejo, conseguiu o que ele queria. O que nós queremos da nossa vida? O que nós buscamos? Ah, mas eu não gosto de ser professor. Meu Deus! Uma das profissões mais valorizadas no Japão, a mais valorizada, é o de professor. Embora aqui no Brasil não seja reconhecido, no Japão, o professor é considerado mestre, é considerado sábio. Por quê? Porque tem educação, o futuro está na mão dos professores, desde o ensino fundamental até a universidade, o término da universidade. Por quê? Porque é o professor que nos direciona. Aí eu falo, meu Deus, mas eu tenho essa função tão linda na minha mão e nunca acordei para isso, mas o salário é uma porcaria. Meu Deus! Eu acho, é complicado, é difícil, nós temos as nossas dificuldades, sim, nós temos as nossas dificuldades, mas é uma realidade. Como não deixar me afetar então por essas necessidades? Sabermos distinguir as coisas é dificílimo, mas entendemos que os nossos queridos alunos, os nossos discípulos, porque são discípulos, olha a história da humanidade, Sócrates com seus discípulos.
né? O maior de todos, Platão, discípulo de Sócrates e outros. São discípulos dos senhores que vão seguir aquilo que os senhores dizer ou falar. Mas eu tenho problema. Mas eles talvez tenham muito maiores. Por isso, trabalhar os nossos problemas, através da luta constante, da busca por aquilo que, primeiro, factível, movimentando a fé humana, a fé em nós próprios, acreditando acima de tudo em Deus, essa fé do que eu posso, e buscar aquilo que eu posso, sem medo, porque vai conseguir, desde que seja factível, esteja dentro das nossas possibilidades. A partir desse momento, é aquilo que eu quero? Sim. Começarmos a fazer uma modificação interior nos gigantes da nossa alma. Quais gigantes? Nós temos gigantes positivos e gigantes negativos. Esses gigantes positivos são as sementes de Deus: o amor, a paciência, a compreensão, a resignação. E nós temos os gigantes negativos: o ciúme, a inveja, o ódio, a raiva, a melancolia. Mas que pode causar a mim uma simples melancoliazinha, uma simples tristezinha. Essa tristezinha, como as nuvens, ela pode ir crescendo, se tornar um ressentimento. Do ressentimento passa-se a mágoa, da mágoa passa-se ao ódio, ou antes à raiva. Aí nós descarregamos as nossas coisas, nos nossos animais, nos móveis na nossa casa, nos nossos familiares. É a raiva. Da raiva a gente passa para o ódio. E quando nós odiamos, nós não começamos a enxergar mais nada. Tudo se torna negro na nossa vida. Tudo que a gente vê, a gente não consegue mais deslumbrar nada, porque é tudo em nuvem, nuvem. Mas nós não devemos jamais nos esquecer que atrás destas nuvens sempre brilha o sol. Chegamos ao ódio, nós temos que fazer um tipo de cartaz e modificar, fazer uma modificação, reestruturando nós mesmos, nos recriando, para que a gente possa diluir esses gigantes negativos da nossa alma, transformá-los em gigante positivo, que é a outra face, o amor. Quando se ama incondicionalmente, não se cobra. Quando se ama incondicionalmente, não culpa as pessoas pelos próprios erros. Isso é transferência, é um fenômeno de transferência. O culpado pelo meu fracasso é a Leia, que é a minha mulher, porque ela fez com que eu errasse. Mas quem errou? E porque eu segui os seus conselhos, se eram equivocados? Porque eu quis. Mas o fracasso então é culpa? Não, a culpa foi minha. Então eu transfiro, eu começo a transferir a culpa do meu fracasso ao governo, a culpa da minha insatisfação, da minha tristeza é a minha família. Eu tenho uma família problemática, quem não tem? Eu tenho um filho, quem não tem? Então nós escamoteamos a verdade de nós mesmos e jogamos. A partir desse momento que nós começamos, então, a culpa é minha. Então o que nós vamos fazer? Vamos trabalhar, vamos reconstruir essa imagem, vamos diluir os gigantes negativos da nossa alma, fazendo com que cresça os positivos. O meu vizinho comprou um carro zero, que Deus o proteja e o abençoe. E não, nossa, como eu queria aquele carro para mim. É a inveja. Isso faz mal para a gente. Ora, quando aquela pequena magoazinha chega no ódio, quem é o maior prejudicado? Nós mesmos. Por quê? Começamos com uma pequena gastrite. Essa gastritezinha vai infernizando a gente. Essa gastritezinha se torna uma úlcera. Já criou uma ferida. E a gente não trabalha o ódio, continua odiando, engolindo veneno. Aí se transforma num câncer. A culpa foi das pessoas que fizeram que eu tinha ou que eu tenha essa doença. Não. É aquela mágoa surgida lá de anteriormente, é que fez com que essa pessoa se tornasse dessa forma. O ódio. Quais os gigantes positivos? O maior de todo dele, o amor. O amor incondicional como o amor de Jesus. Nós podemos exercitar esse amor? Não. Mas podemos começar a exercitar este amor em busca dessa felicidade. Por quê? Porque essa felicidade está dentro de nós. Que dizia Jesus, onde está o seu tesouro? O seu tesouro está onde está o teu coração. Olha que mestre da humanidade. Aqueles que não são cristãos me perdoam, mas é um exemplo, por eu ser cristão, que eu sempre trago, desse grande homem.
E a gente vai fazendo, trabalhando, trabalho inveja. Hoje eu invejei, hoje eu queria aquele carro, mas eu não quero mais. Muito obrigado. Mas eu não quero, obrigado. Mas eu não quero mais não. Aí eu luto contra isso. Aí eu pego como meta no meu dia a dia um desses meus gigantes negativos da alma. Eu vou lutar contra a inveja hoje. Mas um dia só não basta. Nós temos que persistir. Como nós persistimos para passar num concurso público, nós temos que persistir para passar nesse concurso de Deus. Persistir contra essas nossas dificuldades. Eu luto contra a inveja hoje, não consigo. Amanhã eu luto de novo, não consigo. Vou lutando. Até eu conseguir tirar a inveja de dentro de mim. Já consegui diminuir, derrubar, como o Davi e o gigante, conseguimos derrubar o Golias da nossa vida. Primeiro, porque todos os dias nós matamos um leão na nossa vida. É hoje? Não. Aí nós passamos por ciúme. O ciúme, ele enseguece as pessoas. Tudo que nós vemos, nós achamos que a pessoa está fazendo errado, principalmente num relacionamento amoroso. Eu estou casado, ou eu vivo junto, ou eu tenho um amigo, mas esse amigo dá atenção mais para o outro amigo. Eu começo a ficar enciumado. Nós sabemos na história da criminalidade quantos crimes não foram praticados por ciúme. Naqueles momentos de desespero, tem uma história que diz que o rapaz saiu e voltou um pouco antes para sua casa. Voltando para sua casa, ele chega e encontra o chefe dele e uma pessoa agachada perto da cabeça da cama. Ele ficou louco, foi, buscou uma arma, avançou nos dois. Quando ele viu, era um eletricista arrumando um bocal de luz do lado da cama. Ciúme embotece a nossa mente, ele embota a nossa mente, ele nos enseguece. Aí a gente tem que procurar ir lutando contra isso. Mas ela vai errar, ela vai me enganar. O problema é dela. Nós temos a nossa dignidade, chegar para essa pessoa, colocar as coisas nos seus devidos lugares. Olha aqui, meu amor. Olha aqui, meu amigo. A situação está sendo essa. Você tem duas alternativas. Se for um relacionamento amoroso, e essa pessoa tiver uma terceira pessoa, você tem duas alternativas para fazer uma opção. Ou eu, ou ela. Se ele ou ela, ou quem quer que seja, abandona ela e continua comigo, é o perdão, amor incondicional. Mas se continua com os dois, é a dignidade. Fica com ela, que Deus te abençoe e te leve. E na nossa vida é assim. Nós temos as alternativas e nós devemos optar por uma delas. E a vida inteira sempre foi assim. Segundo o gigante da nossa alma, ciúme, lutar contra isso. Se ele errou, o problema é dele, mas se eu erro, o problema é meu. E não vê coisas onde não existem as coisas. Está num restaurante, de repente a gente vê aquele parceiro ou parceira, aquela pessoa que está com nós, olhar para o lado, já vai implicar. Ora, meu Deus. São coisas que nós temos que ir trabalhando. É coisa que leva à persistência. São coisas que fazem com que nós devamos persistir, focar como Demóstenes. Focar, fazer o foco, seguir esses caminhos das nossas vidas. Então é assim que a gente vai levando a nossa vida, principalmente acreditando em nós mesmos, buscando em nós mesmos essa felicidade, buscando esse nosso desejo. E para finalizar, nós temos a história daquela pessoa que consegue. Helen Keller. Já ouviram falar de Helen Keller? Uma moça americana, norte-americana. Ela nasceu cega não, com 18 meses ela ficou cega. Era muda. Era surda, perdão. Então ela tinha uma fala terrível. Ela foi aprender a entender o que as pessoas falavam através de um dia água caindo na sua mãozinha, com 7, 8 anos de idade. Aí a pessoa foi batendo na sua mãozinha e falando o que era. Água, cadeira. Aí ela cega e surda. Helen Keller, com 12 anos de idade, já escreveu uma novela. Aí ela saiu pelo mundo fazendo palestras, com dificuldade. Criou várias e várias instituições para cegos. Teve nome colocado em vários monumentos. Foi recebido no Japão com amor e carinho. Ela recebeu um cachorrinho daquela raça Rita, que ela que levou para os Estados Unidos. Essa moça, vale a pena ler a sua biografia. O que ela fez na vida? Cega, surda e quase muda. O gigante que essa menina foi, escreveu mais de 12 obras. Venceu,
morreu já com uma certa idade. E como nunca ninguém vive sozinho, ela sempre teve aquelas pessoas que acompanhavam na sua vida. Perdeu seus pais, mas outros vieram, outras pessoas que começaram com ela a trabalhar, se afeiçoaram e viveram com ela até a morte. E como nós nunca estamos sozinhos. Nós temos que saber que nós nunca, absolutamente nunca, por mais solidão em que nós nos encontramos, estamos sozinhos. Sempre nós temos alguém, ou algo, ou alguma coisa a nos amparar. Nós nunca podemos deixar de aceitar a mão amiga daqueles que procuram fazer com que nós sejamos felizes. Jesus não se negou a aceitar a ajuda de Simão, o sirineu. Naquele momento em que ele carregava aquela cruz no auge da sua dor, em que ele já não conseguia mais, Simão foi obrigado a pegar aquela cruz e ajudar a levá-lo ao Gólgota. Mas Jesus aceitou a sua ajuda. Por quê? Mostrando que nós na humanidade vivemos entre pessoas, que nós aqui dependemos uns dos outros, e nós jamais podemos deixar de entender que nós não somos autossuficientes, que nós temos sempre um ombro amigo para encostarmos as nossas cabeças nas horas de necessidade, de sofrimento e de dor. De lembrarmos que aquela pessoa que está ao nosso lado, talvez naquele momento ela não esteja numa situação boa e está precisando do nosso ombro. Aí nós seremos o ombro amigo daquela pessoa. Betinho, há vários anos, numa campanha da fraternidade da CNBB, ele foi, vamos dizer assim, aquele que mentalizou aquela campanha. Como é que foi? Qual foi o slogan ou o filme centro daquela campanha? Todas as pessoas, mais de 10 pessoas sentadas em volta de uma mesa, mais de 10 pessoas, a mesa cheia de pratos, cheia de comida, cada um com seu prato, seu garfo na sua frente. Mas eles não podiam comer. Por quê? Tinham seus braços, cotovelos endurecidos. Ah, mas como? Eu tenho. Esse meu braço não fecha. Eu vou tentar pôr um garfo na minha boca. Não chega. Como eu vou me alimentar? Aí essas pessoas estavam entristecidas, porque aquela mesa estava lauta, vamos assim dizer. Aí um teve uma ideia. Ora, os dois braços estão endurecidos. Eu pego o garfo daqui e ponho na boca do meu vizinho. Eu pego daqui, ponho na boca do meu vizinho e todos se alimentam. Mostrando essa interdependência que nós devemos ter um para com os outros, lembrando que vivemos numa sociedade. E maior exemplo da humanidade, Jesus, que aceitou primeiro a ajuda dos 12, depois dos 70, depois dos 500, e hoje nós somos 2 bilhões e 500 milhões de cristãos. A mensagem que eu tenho que trazer aos senhores é essa, de otimismo, de acreditar nos senhores mesmos, de compreenderem os seus colegas de trabalho, os seus familiares, aquelas pessoas na sua religião, em todos os âmbitos da sociedade, que são pessoas que também têm os seus pensamentos, as suas dores e os seus desejos. De entenderem que nós, como seres humanos, somos falíveis e eles também o são. De entender que nós podemos sim ser felizes ou sermos felizes. A partir do momento que nós entendermos que essa felicidade não está lá fora, inclusive nem nas pessoas, mas que está dentro do meu coração. Buscando sempre essa felicidade através dos bons atos, da modificação das nossas atitudes e buscando sempre fazer o bem nas nossas vidas. Porque nós não somos só responsáveis pelo mal que nós fazemos, mas também pelo bem que nós deixamos de fazer. Essa é a mensagem do dia. Muito obrigado.